Olá, eu sou o Dylan Della Páscoa, o editor-chefe da agência Safras, e hoje eu vou conversar com os analistas de safras para a gente tentar antecipar o relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o relatório que será divulgado na próxima quarta-feira, dia 31, e que tem dominado as atenções do mercado, tanto na Bolsa de Mercadorias de Chicago para soja, milho e trigo, como na Bolsa de Mercadorias de Nova York para o algodão. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar os principais números, as principais estimativas do mercado em relação a esse relatório. O mercado vem trabalhando, números divulgados na sexta-feira, o mercado vem trabalhando para o milho com uma área a ser plantada de 93 milhões 210 mil acres. No ano passado, a área de milho foi de 90 milhões 819. E em fevereiro, no seu fórum anual, o USDA indicava uma safra de 92 milhões de acres. Para a soja, o número se aproxima de 90 milhões de acres, foi o que o USDA indicou no fórum, e no ano anterior, o total plantado ocupou 83 milhões, pouco mais de 83 milhões de acres. No trigo, a expectativa é de um número próximo de 45 milhões de acres, também sinalizando e confirmando a indicação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu fórum. E para o algodão, o mercado indica um número de 11,9 milhões de acres, uma redução na comparação com o ano anterior, que foi de 12 milhões de acres, um pouco mais de 12 milhões de acres, e também o número abaixo do que foi indicado no fórum do USDA, de 12,1 milhões de acres. Começando, então, sobre o milho, Paulo. O milho deve confirmar essa área plantada elevada em relação ao ano passado, e quais os motivos que devem determinar essa elevação de área? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Bem, a primeira questão é que o USDA, ou o mercado, está tentando achar aí 9 milhões de acres para aumentar a área de milho e soja, né? Então, isso é bastante para os Estados Unidos, né? E 2 milhões de acres a mais seria natural um aumento de área pelos preços do milho, que hoje são muito bons, né? Tão bons até quanto da soja. Então, é natural a gente imaginar que a área de milho vai ter algum tipo de crescimento de 1 a 2 milhões de acres, parece bem plausível. Tá certo. Luiz Fernando, vai falar agora um pouco sobre soja. O aumento para a soja nesse ano é bem consistente. A indicação do mercado e também o que o USDA indicou no seu fórum é um aumento consistente em relação ao ano passado. Confere essa expectativa, Luiz? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Acho que sim, acho que faz sentido essa expectativa. Como o Paulo falou, a principal influência são esses preços aí que a gente está vendo, né? Tanto para a soja quanto para milho. Para a soja são os maiores preços aí desde 2014, né? Voltando para os 14 dólares. Então, coisa que não acontecia há 6, 7 anos. E é natural que o produtor voltando, né, a ganhar dinheiro, o produtor americano voltando a ganhar dinheiro e saindo daquele momento de guerra comercial, que ele teve muitos problemas com o bucho da soja muito baixo e tudo mais, é natural que ele se sinta incentivado a aumentar a sua área. Então, eu acho que faz muito sentido esse número de 90 milhões, lembrando que é um número muito próximo do recorde, né, já plantado nos Estados Unidos em 2017, praticamente o mesmo número, é um pouquinho abaixo. Então, eu acho que faz sentido sim, e então o produtor está bastante incentivado a aumentar a sua área de soja também. Elcio, para o trigo e para o algodão, esses números aí, conferem? Está sem áudio, Elcio. Perdão. No caso do trigo, eu acho que o número é muito próximo da realidade. É bom que a gente lembre que o trigo ele tem 2 safras, né? A safra de inverno é uma safra que já foi consolidada, uma safra que foi plantada até o mês de dezembro. Então, a dúvida fica sobre o trigo de primavera. E para esse, os números apontam para uma tendência de queda, uma queda estimada de 700 mil toneladas, se a gente for ver esses números divididos. Então, o mercado espera uma queda de 700 mil toneladas, talvez muito na região do Minnesota, que compete com milho e com soja também. Então, esse número que a gente está vendo de queda, de aumento de área, na verdade, para o trigo de 621 mil hectares, é muito no trigo de inverno. O trigo de primavera deve recuar esse número, a expectativa é essa, a indefinição que você tem, na verdade, ainda em relação ao trigo de primavera, e que sim,
pode ter essa queda de 700 mil, até dependendo dessa briga, desse aumento forte que vai ter aqui para a soja e milho, pode ser que a gente tenha até uma redução. No caso do algodão, um número de 11,9 é um número que eu acho que pode estar até um pouco superestimado. Tenho visto no mercado que a gente pode ter uma queda até superior a esses 11,9. E ainda em relação ao algodão, é interessante que a gente destaque que o ano passado a área plantada foi de 12,1 milhões de toneladas, mas a efetivamente colhida foi de 8,7. Então, nós teríamos uma queda de 1,7 em relação ao ano passado, mas se comparar a área colhida, ainda nós temos um aumento neste ano de 37% em relação ao ano passado. Tá certo. Bom, o relatório ele vem dominando as atenções do mercado. Essa semana, o milho recuou, vem acumulando até o momento uma queda na Bolsa de Mercadorias de Chicago, mesmo com as indicações de boa demanda pelo cereal norte-americano. O milho já deu uma recuada essa semana em Chicago. Paulo, isso já é o mercado tentando antecipar o relatório? O que a gente pode projetar tanto para a Bolsa de Chicago e explicar também qual é esse impacto do relatório de intenção de plantio, de que forma ele pode ter impacto sobre o mercado brasileiro? Bom, no mercado brasileiro, praticamente, o movimento de preços em Chicago agora, ele afeta unicamente os preços da safrinha, né? Para o nosso agosto, setembro, em diante, porque os preços da safrinha são formados a partir do preço do porto, né? Então, qualquer volatilidade para cima ou para baixo em Chicago vai mexer com nossos preços do segundo semestre, né? Agora, nós estamos muito numa situação ainda desse fantasma chamado China, né? No mercado de milho, os preços baixaram um pouco aí na China. A China fez uma boa posição de compra na semana passada, tranquilizou um pouquinho o mercado, mas o milho está lá entre 5 e 5 dólares e meio, que é caríssimo ainda historicamente falando, e aguarda aí nos contratos de setembro para frente esse número de intenção de plantio. Uma área de 93 milhões de acres pode produzir uma safra de 480 a 490 milhões de toneladas, é uma grande safra, e poderia recompor os estoques para 2022, dependendo da fome dessa China em relação a milho no próximo ano comercial. Certo, Luiz, o aumento projetado para a área nos Estados Unidos é mais consistente, é o mais impressionante nessas estimativas iniciais. Mesmo assim, os preços em Chicago têm subido bastante. Essa semana, um pouco uma retração, mas chegou a se aproximar dos melhores níveis em 7 anos. Essa recomposição que o Paulo falou para o milho, como é que, dos estoques, como isso fica para a soja para a próxima temporada e também de que forma isso pode impactar no mercado brasileiro? Eu acho que Chicago não sentiu ainda, né, esse possível grande aumento de área americana que tende a se confirmar, que abre possibilidade de uma nova super safra americana, uma safra talvez recorde se o clima ajudar, porque os estoques estão muito baixos, né? A gente vem com os menores estoques aí em muitos anos, também desde 2014, a gente não via estoques tão apertados. Então o mercado ele não tem tanta acessibilidade para baixo, né? Ele fica mais sensível para cima, no sentido de que, embora o USDA traga uma área grande e a gente tenha uma safra grande nos Estados Unidos, os estoques não vão voltar para níveis de 2018 ou 2019, por exemplo, que era acima de 10, 15 milhões de toneladas. Então, eu acho que o mercado entende isso. É claro que se a área vier acima do esperado, daqui a pouco um pouco acima do esperado e acima dos 90 milhões de acres, é claro que o mercado tem espaço para sentir um pouquinho, porque a expectativa vai ser de uma safra ainda maior. Diria que hoje a gente pode trabalhar com uma safra aí, se o clima ajudar, entre 120 e 123 milhões de toneladas, né? Se o clima sendo perfeito, dá para chegar nos 122, 123, só que ainda é muito cedo, né? A gente tem todo o mercado climático americano, então o mercado bota um pouquinho o pé no freio, a gente já percebe isso, dessa possibilidade nos contratos de 2022, né? A gente consegue ver que tem um spread importante aí para baixo, né, com relação aos contratos de soja de 2021, exatamente já precificando essa possibilidade. Mas ainda é cedo, o mercado tem sustentação aí, eu entendo que pelos próximos meses em cima dessa questão dos estoques apertados nos Estados Unidos, e ainda mais que a gente vai entrar no mercado climático, que a gente conhece nos Estados Unidos, é um mercado muito volátil, então o mercado prefere trabalhar hoje nos 14 dólares e não subir muito, nem cair muito, aguardando pela confirmação dos números. Tá certo. Elcio, o que a gente pode esperar aí para o trigo e também para o algodão? Bom, o trigo é um produto que o ano passado colheu 36,7 milhões
plantou, colheu dessa área plantada 36,7, então a gente vai ter uma área maior. Em termos de demanda, é bom que se fale que o fator milho também influencia no trigo. Esse ano comercial, a colheita da próxima safra nos Estados Unidos ela já começa no final do mês de maio, então o ano comercial é junho. E esses números, claro, em se confirmando o potencial de produção que essa área maior, especialmente no trigo de inverno, que é onde se comercializa o trigo de inverno, é o comercializado nas bolsas tanto de Chicago quanto de Kansas, então esse número maior ele tende a trazer uma pressão ao mercado, né? Então a gente tem uma situação também que vem do mercado internacional, ao contrário de soja e milho, que é muito focado no mercado norte-americano, a gente tem no trigo uma maior pulverização dos grandes players. Nós temos a Rússia, por exemplo, que vem muito forte no trigo, é o principal exportador hoje. Então essa concorrência externa e também uma situação que nós temos de aumento de área por si só, é um cenário fundamental que traz pressão para as cotações do trigo em Chicago a partir da próxima temporada, a partir da confirmação de que essa área vai resultar numa produção também maior. No caso do algodão, a gente viu já o mercado realizando. A questão do algodão é interessante a gente salientar também que ano passado teve uma quebra muito forte, né? Caiu mais de 1 milhão de toneladas a produção norte-americana, as cotações subiram, sentiram bastante o início do coronavírus, foram abaixo de 50, depois chegaram a 95 centavos de dólar por libra-peso, e agora começam a reduzir um pouco esses ganhos, já sentindo essa aproximação de uma área que, segundo o mercado espera, é uma área de apenas 190 mil hectares inferiores à do ano passado, a intenção de plantio do ano passado, e 37% superior ao efetivamente colhido o ano passado, um aumento de 37%. Então, o mercado vem precificando. Eu acredito que se vir uma queda só desses 190 mil hectares que está neste momento, a gente possa ter já Nova York trazendo maiores correções e até rompendo aquele suporte que está desenhando hoje em torno de 80 centavos de dólar por libra-peso. Tá bom, obrigado, Elcio, obrigado, Paulo, obrigado, Luiz Fernando. Então, dessa forma, a gente apresenta esses dados, esse pré-reporte do relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura. Convido a todos a acompanhar a cobertura da Agência Safras e da Safras Consultoria na nossa plataforma de Safras. Você pode ter um acesso gratuito na plataforma, no nosso site safras.com.br. Você, no dia 31, a partir das 13 horas, a gente tem essa cobertura em tempo real, o comportamento do mercado, a reação para esses preços, e a gente volta com um novo vídeo conversando com os analistas após a divulgação desse relatório e o impacto que ele teve sobre os preços. Muito obrigado.